Muito boa noite! Está começando agora mais um programa Armazém, aqui pela UX TV, emissora parceira do canal Futura e também um canal de identidade. Hoje nós vamos falar sobre a mostra Cena Audiovisual, que começa quarta-feira aqui em Caxias do Sul, no Teatro Moinho da Estação. Mas antes disso, você já sabe, tá na hora de abrir a agenda aqui do Armazém. Amanhã, Marcos Rolim e Leoberto Branquer palestram sobre justiça restaurativa no Anfiteatro da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, às 7 horas da noite. A entrada é franca. Quarta-feira tem lançamento do filme O Mato do Gritador, de Celso Perotto, na Sala de Cinema Ulisses Jeremia, às 7h30 da noite, no Ordovás, em Caxias. A entrada é franca. Diálogo crítico e formação de público. Esses são alguns dos objetivos da Mostra Cena Audiovisual, que começa quarta-feira aqui em Caxias do Sul. Por isso a gente recebe o Breno e o Felipe. Sejam bem-vindos. Tudo bem com vocês? Tudo bem, boa tarde. Breno, que mostra é essa? Então, essa é uma mostra que envolve cinema independente, produzido aqui em Caxias e produzido em outras cidades do Rio Grande do Sul também. Ele envolve várias produções colaborativas realizadas lá no Núcleo Audiovisual do Teatro Moinho da Estação e também com alguns diretores convidados. Vão rolar mais algumas exibições e também cine-debates, propondo já uma inclinação mais crítica e também reflexiva, né, sobre o cinema independente, sobre as produções e dificuldades que tem nessa via. Por que é importante ter uma mostra como essa aqui na região, Breno? Porque não abarca só Caxias, né? Várias pessoas de vários municípios podem participar. Isso, ela é uma mostra que é completamente gratuita. Eu acho que, para início de argumento, acho que é importante frisar que a gente precisa formar público para o cinema independente, para a produção audiovisual. Então, acho que é bem importante que tenha uma série de atividades nesse meio, tanto de debates quanto de jornadas de formação, né? No nosso caso, que estamos fazendo uma amostra, é um formato que é legal também porque ele pode atrair também curiosos, né? Entre outras coisas, acho que pode ser bem legal. Ele também envolve exposições permanentes, né? E um live cinema que vai fechar a programação no dia 26. Bacana. Felipe, destaques da programação? Eu acho que assim, tem a parte das mostras permanentes, né? Que acho que o Ricardo Alvarenga, que dançou aqui, foi um bailarino e artista plástico, dançou aqui em Caxias, que está expondo pela primeira vez na cidade, assim, eu acho que é interessante, assim, tem 2 trabalhos dele, né? Eu acho que tem também o filme Terráqueos, que é um filme do Fred Ruas, que é só com imagens, assim, de copyleft, assim, do YouTube. Sim. Que é uma montagem, assim, eu acho que é uma... Assim, também estreou em Porto Alegre, não teve uma circulação. E eu acho também que Cine Brasília, do Boca Migoto, que abre, assim, a mostra na quarta-feira também. É um documentário sobre um dos últimos cinemas de calçada do Rio Grande do Sul, assim, que era lá em Carazinho, então bem interessante, assim, acho que, e entre outras coisas, acho que as produções do Núcleo Audiovisual também tem Move Caxias, que é um projeto de web documentário que eu e o Breno, que a gente, na verdade, ministrou uma oficina sobre isso, assim, discute a questão da mobilidade urbana na cidade, acho que também é uma produção, assim, interessante, assim, pelo tema, assim, ela é um pouco inacabada por ser feito por alunos, assim, e um período curto, assim, né? Mas eu acho que pelo tema, assim, vai ser legal, assim. E a produção, meninos, como foi encaixar todas essas atividades e produzir? Estão na correria ainda? Isso, tem a montagem das instalações, assim, que é uma coisa que envolve mais mão de obra, assim, mas toda a questão, porque a gente vai estar fazendo instalações onde vai ter projeções em paredes, e também nessas exposições a mistura, né, da fotografia com o audiovisual, com a imagem em movimento, enfim, né? Mas a ideia é realmente essa, tá criando um espaço que seja multimídia, né, e que seja de livre circulação, que tu pode, por tu ser um produtor de audiovisual, por tu ter interesse específico na área, ou por tu ser simplesmente um curioso e querer saber o que está ocorrendo naquele lugar, né. E como vocês escolheram quais atividades iam ter, assim, nesse meio tempo, nos filmes, as exposições? Eu acho que a gente partiu de um pressuposto, assim, de trazer um retrato atual, assim, trazer coisas que não foram exibidas, né, que foram produzidas recentemente, assim,
aqui na região, no primeiro momento, depois no estado, assim, e que tiveram pouca exibição, assim, né? E aí também tem uma questão assim, de conciliar a disponibilidade também dos diretores para vir falar dos filmes, que eu acho que isso é muito importante, assim, nessa parte educativa que o Breno falou, assim, que a gente conseguir, na verdade, fazer uma reflexão com quem tá produzindo, né? E eu acho que aí isso pesou bastante, assim, bom, e período de julho é um período que às vezes as pessoas viajam, período de julho a gente está no ano eleitoral, então também muita gente que produz filmes, até uma reflexão sobre isso, esse cinema, assim, né? Muitas vezes os diretores, produtores, eles acabam se envolvendo também com campanha política, que é algo que dá um recurso. Claro. Aí o pessoal sai em julho também, começa, né, as campanhas, então teve toda uma logística, assim, a se pensar também, né? Então a gente tentou trazer eu acho que principalmente a ideia é a atualidade, assim, né? Eu acho que nessa questão também da escolha, a gente ficou pensando assim, bom, o audiovisual para além do filme, assim, tem essa ideia de instalações artísticas, videodança, né? Não é só cinema, esse cinema clássico, assim, porque o cinema ele tá, né, transcendendo, assim, essa plataforma dele, né, do cinema de sala de cinema. Sim. E, na verdade, então a gente também tentou, como é um ponto de cultura, assim, que discute isso ali dentro, assim, tenta trazer uma vanguarda dessas questões, assim, a ideia também é trazer produções que, bom, uma produção só com parte, né, com fragmentos do YouTube, né? Isso é alguma coisa que está mexendo com esse universo audiovisual que a gente está vivendo. Então, né, instalação videoarte, né, não é algo muito novo, mas, Sim, enfim, claro. é para a gente discutir isso mesmo. Bom, o cinema está em todos os lugares, né? Ele está também fora desse espectro, então a ideia é um pouco essa também. Meninos, começa vai até quando? Entrada franca e acontece aonde? Então, a gente começa então no dia 23, que é quarta-feira. Ele vai todo dia até dia 26, que é sábado. Todo dia a gente abre às 14 horas e vai até às 22 horas. Entrada livre para conferir as exposições, instalações permanentes. E todo dia às 19 horas, então, a partir do dia 23, às 19 horas, exibição e logo após cine debate. Então, para conferir, dá para entrar na página no Facebook do Teatro Moinho da Estação ou entrar então no blog nucleovisualtme.blogspot.com.br. Não há detalhes, assim, então, tá da aqui programação. embaixo, Muito bem. Meninos, muito obrigada pela presença de vocês aqui no Armazém. A gente agradece, obrigado. Muito obrigado. Valeu. O programa de hoje vai ficando por aqui, mas a gente se vê amanhã. Até lá. Tchau, tchau.